Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma doença que está tendo muita repercussão ultimamente, que ela pode sim ser cobrada no Enem, e é uma doença pouco conhecida, tá? Por muitas pessoas. Essa doença, ela tem uma grande correlação com a Covid-19, por isso que ela tá tão em alta, né? Já que a Covid-19 ela tem um contágio tão alastrante, né? Então é um contágio assim muito rápido, né? E numa extensão muito grande, né? A taxa de letalidade não é tão alta, mas o contágio é muito alto, né? Qual a correlação entre essa doença? O nome dessa doença é mucormicose, que é causada por um fungo, tá? E a correlação é que pacientes de Covid-19, eles tomam corticoides, tá? Os corticoides, eles auxiliam, os corticoides, eles agem no sistema imune, evitando a inflamação, tá? Então, por exemplo, a inflamação, ela é gerada de várias formas no nosso organismo, né? Principalmente pelos leucócitos, né? Então, o nosso organismo, ele acaba liberando, por exemplo, histamina, que acaba ali gerando toda uma inflamação. Essa inflamação, normalmente, ela acontece nos tecidos pulmonares, tá? Então, para que se evite, né, esse tipo de problema, de complicação, eles administram corticoides. Esse corticoide, ele acaba baixando muito a imunidade, né, porque é justamente isso que vai diminuir a inflamação, porque quando o sistema imunológico está muito ativo, ele acaba prejudicando o organismo, tá? Então, você precisa administrar ali medicamentos que vão abaixar a sua imunidade. Mas não é só isso. O que acontece? Os corticoides, eles também fazem aumentar o açúcar no sangue. E fungo, gente, fungo gosta de quê? De açúcar. Não é só isso. Se ele vê ali um organismo que está com a imunidade baixa, ou seja, o seu sistema de defesa está bem pequena, né? Seu sistema de defesa está pequeno, é uma oportunidade muito grande para ele infiltrar naquele organismo. E para ele se proliferar, ele precisa de alimento. E o alimento é o açúcar, nesse caso. Por isso que ele também tem afetado as pessoas que têm diabetes em conjunto com o sistema imunológico baixo. Tá, por exemplo, quem tem a imunossuficiência, a deficiência, que é a deficiência de leucócitos, né? Que no caso, por exemplo, quem tem HIV, né? Que é imunodeprimido. E também quem tem câncer, né? Tem um sistema imunológico bem debilitado também. Mas o que está mais correlacionando menos é o uso exagerado de corticoides, tá? Atrelado aí à infecção por Covid-19. Então, quais são as características dessa doença? Ela é uma doença de alta letalidade. Varia de 45% a 50%. Isso significa que a cada 100 pessoas contaminadas, de 45 a 50 vão morrer, tá? E o contágio não se dá de pessoa para pessoa ou de animal para pessoa. Se dá pela ingestão de alimentos ou o contato com ambientes contaminados por esse fungo, tá? Então, gente, ó, sabe aquele pão que uma fatia tá mofada e o resto não tá? Joga o pacote inteiro fora, tá? Claro que o fungo, normalmente o fungo que fica no pão, ele é um fungo diferente, é outro, mais específico, né?
Mas ele também, esse fungo, ele também fica, né, nos alimentos no geral, né, e fica principalmente no solo, porque ele é um fungo carnívoro, né, por isso que ele ataca a gente, né, ataca o ser humano. E apesar de não dessa contaminação, por isso que ela é considerada rara, né, muitas das vezes, porque não há contaminação de pessoa para pessoa, não acontece, né? Acontece só diretamente ali com o micro-organismo. Tá legal? Ele afeta diferentes órgãos. No começo, ele atinge aqui essa região aqui dos seios nasais, né? Aqui dos seios da face, entrando pelo nariz. Mas ele atinge os olhos, os pulmões e o cérebro. Isso mesmo. E essa doença, ela é necrótica, tá? Então ela acaba necrosando o tecido. E muitas das vezes as pessoas que são contaminadas nos olhos, elas têm que remover os olhos para não espalhar a infecção para o cérebro, tá? E é muito complexo, né, gente, né? Os principais sintomas que a pessoa já está com o fungo é de inflamação, né, nessas vias aqui aéreas da narina, aqui pode haver sangramento nasal. Se tiver contaminado o pulmão, pode dar efizema, a pessoa pode ficar com uma falta de ar. Se tiver no cérebro, a pessoa vai sentir dor de cabeça, tá? Então é muito importante que a gente tome muito cuidado, né? Com a prevenção, principalmente, dessa doença. Quem é o agente etiológico da micromucose? É o fungo negro. Ele é chamado de fungo negro porque é negro de necrose, por ele necrosar e deixar uma mancha escura também, né, na pele. Fica escuro e necrosado, né, ali aquela região. E a profilaxia é você lavar muito bem as suas mãos, é a higiene aqui, tá? E evitar comer alimentos que você não sabe de onde ele veio, né? Se não, aquele alimento ali que você vê que não tá muito bom, você deve descartar, tá? E você tem que evitar entrar em contato com ambientes que tenha a possibilidade de estar contaminado, ok? E você tem que evitar o uso de corticoides caso você esteja com a imunidade já baixa. Nesse período, gente, de pandemia, de isolamento, normalmente a imunidade, no geral, cai, tá? Então, é muito importante você evitar o uso de corticoides, ok? Se você não tem nenhum problema, né, nenhuma doença, você não deve aí usar esse tipo de medicamento. Se você tem diabetes, precisa seguir à risca o tratamento e evitar, né, o consumo de alimentos com hiperglicemia, né? E é basicamente isso, ainda não tem vacina. E para tratar a doença, eles usam antimicóticos, né, que são antifúngicos, via interal, tá? Então, via intravenosa, que é aplicada, né? Esses medicamentos são aplicados. Como que essa doença ela pode aparecer nas provas do Enem? Tradicionalmente, o Enem, ele cobra de você agente etiológico e profilaxia, tá? Às vezes também a forma de contágio. Mas sintomatologia, raramente ele cobra, tá? Ele pode alterar isso? Sim, né? Porque cada ano ele traz novidades, né? No conteúdo e na forma de cobrar esse conteúdo. Então, o agente etiológico, como eu disse, é o fungo negro. Aí a questão da profilaxia, né, que eu acabei de falar, ele pode cobrar, por exemplo, para você marcar, né, nas opções qual seria a melhor forma de prevenir
essa doença, né, e dando ali as opções. O do contágio, né, ele pode querer saber de você quais são as principais vias de contágio, né, por quê, por exemplo, ele pode te questionar por que não há contaminação de pessoa para pessoa, né, isso é interessante. Então, ele pode correlacionar, tá correlacionando ali com a Covid-19 também, né? Então, qual a possível complicação, né, ali que vai ter se uma pessoa que ela já está com a Covid e ainda ela vem a ter ali essa enfermidade que ela tem uma letalidade muito maior do que a Covid em si, tá? A Covid, ela tem uma letalidade a partir do segundo estágio, por exemplo, se você vai para o estágio mais avançado, a letalidade é maior. Mas não são menos de 50%, é bem menos de 50% das pessoas que vão aí para esse segundo estágio, tá? Mas o problema é que a Covid ela tem um alastramento, né, muito rápido e muito grande, porque ela é contaminada, ela é transmitida de pessoa para pessoa, né? Então, é isso. Qual aí a repercussão, né? Essa doença, ela tá tendo muita repercussão na sociedade, principalmente na Índia, por exemplo. Na Índia, os casos estão aumentando, assim, de maneira drástica. Aumentou mais de 6.000% essa contaminação. Já era um pouco, assim, comum lá, porque a taxa de pessoas com diabetes, né? Com diabetes lá é muito alta, tá? Então, a diabetes mellitus tipo 2, que dá a população mais, que é aqueles que resistência à insulina, tá? Não são aqueles que precisam da insulina, não. Aqueles que têm, mas o organismo não responde mais, tá? Que normalmente são pessoas mais velhas. E essa taxa de letalidade de até 50% é muito grande, gente. É muito grande mesmo. E é uma doença, assim, que ela traz muito transtorno, né, pro indivíduo. Então, quando ataca ali as córneas, né, o globo ocular em si, a pessoa tem que retirar os olhos, gente. Isso é muito triste, né? Isso é terrível. Então, você imagina aí, né? Que, sendo que ali, dessas 100 contaminadas, 50% vão morrer e as outras 50% vão ficar deficientes, na maioria das vezes, não é mesmo? É uma doença, assim, muito grave, né, gente? Imagina, né? Quantas pessoas não vão perder o emprego, né? Principalmente na Índia, né? E em diversos outros países. Eu sei que a gente vive aqui no Brasil uma realidade de que a gente tem direitos a um acesso, né, a várias coisas, mas, assim, pelo menos na lei, né, ali no papel, isso é garantido, né? Na prática não é bem assim que acontece, né? Mas tem países que nem no papel, né, eles têm essa garantia, né? Então, muitas das pessoas, elas não vão poder trabalhar, elas não vão poder viver normalmente na sociedade, elas vão depender ali de um auxílio, muitas das vezes, do governo. E isso é muito ruim, né? Porque aí a população economicamente ativa, ela cai muito, né? Quando ocorre assim, né? Um aumento de uma doença tão grave que ela acaba sendo deletéria, né? Ela acaba deletando ali, né? Aquele órgão, né? Então essa mucormicose é um tipo de doença deletéria, né? A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com a lepra, né? A lepra, que já foi uma doença muito grave e as pessoas tinham muito preconceito, né? E olha que ela passava de pessoa para pessoa. Hoje em dia, né?
tem tratamento, e o tratamento ele é extremamente eficaz, não é mesmo? Também conhecido como hanseníase, que é também uma enfermidade que na época, por exemplo, que da Idade Média para cá, né, quando apareceu, se achavam que era algo demoníaco, né? Mas enfim, hoje em dia é uma doença muito simples de ser tratada, né? Mas na época as pessoas ficavam deformadas, tá? E essa mucormicose, ela também tem nessas características, né, de ali, da pessoa acabar perdendo órgãos, né? É muito, muito complicado isso. Então, gente, é isso. Lembre-se de que as nossas vidas sejam cheias de ações. Porque palavras a borracha apaga, o delete desfaz, a tinta borra, deixando esvair tudo aquilo de que se é capaz. Tchau, até o próximo vídeo.